Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros. E hoje nós falaremos sobre uma obra que talvez vocês já tenham visto aqui na estante, que é Os Grundrisse, o esboço para a crítica da economia política de Karl Marx. Bem, já vou pedir de antemão, se puderem, quiserem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, aperte o sininho, compartilhem esse vídeo, etc. Vamos falar um pouquinho sobre o livro em si. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Boitempo, né? A supervisão editorial foi do Mário Dwyer, o saudoso Mário Dwyer, infelizmente falecido aqui devido ao coronavírus. A Boitempo fez um trabalho assim, muito bem feito, muito bem acabado com esse livro. O livro tem, a tradução dele é primorosa, é muito rigorosa, foi muito bem revisado. O único aspecto aqui que eu destacaria um pouco negativo é que o livro não é tão antigo, muito ao contrário, tem uns 3 anos que eu comprei e as páginas já amarelaram aqui, né? A página não foi com a melhor qualidade. Bem, recentemente gravamos um vídeo aqui da biografia escrita pelo professor José Paulo Neto sobre o Karl Marx. Você pode clicar aqui nos cards para observá-lo e vê-lo com um pouquinho mais de detalhes sobre a vida do Karl Marx, mas fazendo uma síntese aqui bem breve, o Karl Marx foi um grande revolucionário, um grande estudioso, economista, filósofo, sociólogo, historiador, um grande revolucionário que mudou a história da humanidade com seus escritos, com seu estudo, uma imensa capacidade analítica, uma imensa capacidade de estudos. Ele era filho de um pai que se converteu ao protestantismo, né? O pai dele judeu, Marx judeu também. O pai dele se converteu ao protestantismo, muito provavelmente ele era ateu, e conseguiu dar à família Marx uma espécie assim, de vida de classe média. E o Marx cresceu dessa maneira, portanto, mas quando ele mesmo chegou à vida adulta, ele começa a estudar, se desenvolver, estuda demasiadamente, e ele chegaria naturalmente, por conta dos seus estudos, por conta da sua inteligência, sua enorme dedicação, ele seria professor universitário. Mas devido às suas ideias e ao estado ditatorial que imperava na Prússia naquela época, ele não consegue vaga nas universidades para dar aula, ele é proibido, né? Ele é cerceado, e posteriormente, portanto, ele vai trabalhar no jornal Gazeta Renana. Nesse jornal ele é o articulista mais lido pelo seu talento, pelo seu esforço. Ele vai crescendo no jornal e se torna inclusive diretor de redação do jornal. Entretanto, a perseguição do governo prussiano ela foi aumentando, foi censurando o jornal, foi dificultando a vida do jornal, até que por fim a ditadura prussiana fecha o jornal. Marx posteriormente é exilado, e veja bem que nessa época Marx nem era comunista, né? Ele era uma espécie de democrata radical, à la Rousseau, e só isso já não era suficiente para que o governo prussiano permitisse, né, aquelas ideias circularem, né, livremente naquele país. Então Marx é exilado, vai para a França, e assim sucessivamente ele vai de exílio em exílio, vai da França, vai para a Bélgica, por fim ele acaba se estabelecendo na Inglaterra. Mesmo nos exílios ele era perseguido porque ele continuava se correspondendo, ele continuava articulando politicamente com pessoas que estavam na Prússia, né, naquilo que veio a ser a Alemanha, e portanto o governo prussiano seguia pressionando os países vizinhos, países com os quais eles tinham relações, para que desse conta, né, desse cabo do Marx. Então Marx acaba tendo uma dificuldade na sua vida enorme, porque ele não pôde dar aula em universidades, mesmo seus escritos de jornais, eles são seguidamente cerceados. Marx abre jornais que são fechados pela censura. Então assim, ele teve dificuldades pecuniárias enormes, a vida dele foi muito difícil, e esse escrito do livro que nós trataremos hoje, são os Grundrisse, eles se desenrolam em um dos piores momentos de pior miséria que a família Marx passa ao longo da sua vida. A esposa, né, do Marx, a Jenny Marx, ela era uma militante muito inteligente também, muito engajada. Ela tinha ciência, né, que o Marx era um ponto muito fora da curva, né, que ele era ela estava ali ao lado de um gênio, né, de uma pessoa muito diferente, né, que seria igualada a um Darwin no seu campo, a um Da Vinci no seu campo, a um Shakespeare no seu campo. Ou seja, ela sabia que o Marx era um desses grandes nomes da história da humanidade, né, e portanto ela fez o possível, né, para que o Marx conseguisse se desenvolver,
conseguisse escrever suas coisas, atuar, intervir politicamente, etc. Mas, naturalmente, toda essa carestia que eles passaram trouxe consequências, algumas de ordem muito severa, né? Marx, por exemplo, perdeu vários filhos, né? Filhos e filhas, devido também à carestia que eles passaram. É lógico que a mortalidade infantil da época era bem maior que hoje, mas eles sofreram muito, padeceram com a miséria. Esse escrito, vamos dizer que são os Grundrisse, são uma espécie de escritos de resistência, são escritos feitos em momentos muito, muito árduos, muito difíceis da vida do Marx. Bem, os Grundrisse, eles significam, essa palavra, né, significa esboço, rascunho. E é preciso contar um pouquinho da história, da trajetória do Marx para explicar a existência desse próprio livro, desse manuscrito, por assim dizer. Bem, o Marx, ele sempre tratava muito aquilo que ele lia, ele rascunhava, ele glosava, ele escrevia, compunha um método de estudo dele, né, a escrita propriamente, ainda no método de investigação ele já escrevia muito, que dirá depois, né, no método propriamente de exposição. E isso é tão interessante, essa história, porque o Marx, até hoje, ele não teve sua obra completamente lançada. O Marx tinha uma péssima caligrafia, né? Só o Engels e a Jane Marx que conseguiam entender o que ele escrevia. Ainda mais com o passar dos anos e a degradação do material onde o qual ele se escreveu, as dezenas e dezenas, milhares de páginas que ele escreveu estão sendo estudadas, especialmente por filólogos, né? Pessoas especialistas em linguagem, que vão decifrando, né? Vão decodificando aquilo que o Marx escreveu no seu tempo histórico, claro. E ao longo do tempo, essas obras, que vamos dizer assim, esses escritos, as cartas, os comentários, elas foram sendo lançadas. Até hoje, mais ou menos apenas 60% da obra do Marx foi lançada. Obra sim, né? Não os livros, mas esses comentários, esses extratos, esses estudos, essa longa pesquisa que ele fez, a troca de correspondência com as mais variadas personalidades. Então, ela está sendo lançada ao longo do tempo através desse projeto Mega, né? Marx e Engels, Obras Completas. Isso começou lá na União Soviética, no Mega, que hoje é designado Mega 1, e com o término da União Soviética, esse processo segue com aquilo que é chamado de Mega 2. Essa obra, Grundrisse, ela foi lançada entre os anos de 1939 e 1941, ou seja, no início ali da Segunda Guerra Mundial. 1941 é quando propriamente a União Soviética é atacada pela Alemanha, e aí que ela entra na guerra, né, de fato. E esse livro foi lançado nesse período histórico, vamos dizer, difícil, árduo, né? E muitos marxistas, grandes marxistas, tais como Vladimir Lenin ou Rosa Luxemburgo, por exemplo, não tiveram acesso aos Grundrisse. Eles não puderam, vamos dizer assim, conhecer essa espécie de laboratório de estudo do Marx. E o Marx, a gente tem aqui, com esse livro, uma espécie de nós conseguimos decodificar o método de trabalho do Marx. Mas antes de chegarmos propriamente a esse escrito do Marx, convém detalhar um pouco a respeito de método filosófico. Eu vou ler aqui um trecho de um livro do Stéphane Mesaros chamado A Obra de Sartre, Busca da Liberdade e Desafio da História. Para a gente começar a se contextualizar. Abre aspas. Os princípios metodológicos de uma filosofia são inseparáveis das proposições básicas pelas quais se pode definir toda orientação abrangente do pensamento em direção à realidade. Naturalmente, para fins analíticos, as regras metodológicas podem ter de ser tratadas em separado. Porém, elas não são inteligíveis por si sós, nem têm a capacidade de proporcionar justificação para si mesmas. Tentar explicar princípios e regras metodológicos por si mesmos só pode ter como resultado o retrocesso infinito da meta-metodologia, ou em circularidade, ou numa combinação dos dois, como em certa filosofia analítica neopositivista, que se esgota na produção de uma metodologia pela metodologia, que se consome a si mesma, afiando obsessivamente seu facão até que a lâmina desapareça por inteiro na poeira de limalhas da autoperfeição e o filósofo fique segurando apenas o cabo. Bem, esse trecho do Stéphane Mesaros, ele é não só muito bonito, mas muito interessante também. Eu vou deixar, aliás, aqui embaixo, não só os trechos selecionados dessa obra do Marx, né, dos Grundrisse, mas as obras que eu me referirei nesse vídeo, tais quais esse livro do Mesaros e outro de Sartre. Esse trecho é muito importante porque nós conseguimos verificar que um método filosófico, primeiro, ele é vinculado à filosofia a qual ele atende, e segundo, ele não é um fim em si mesmo. Um método, ele deve ser, vamos dizer assim, ele é apenas um meio para se alcançar o fim ao qual se destina. E diferentemente, por exemplo, da filosofia analítica, que na média é ruim e muito ruim, né? Que vai criando métodos e métodos e métodos, e
quando você, tudo bem, você observa aqueles métodos, olha, é muito bonito, olha, é muito legal, então aplique. E aí quando você vai ver, os próprios filósofos que que são defensores, às vezes elaboradores desses métodos, eles não conseguem fazê-lo. Criam uma série de regras e não conseguem aplicá-las. Vamos dizer assim, a gente chega na imensa fragilidade da filosofia analítica, né? Porque diferentemente, por exemplo, de filósofos, sei lá, liberais, por exemplo, tais quais John Locke, alguma coisa você aprende, né, da filosofia do Locke. Alguma coisa você aproveita, até várias coisas. Agora, a filosofia analítica, diferentemente vamos dizer, da filosofia liberal, que você pode apreender certas coisas e pode refutá-la, a filosofia analítica, na média, sequer refutação ela merece. Né? Ela se desbordoa por si mesma, né? Ela se desmorona sozinha, né? E vai criando uma série de métodos que eles mesmos não conseguem aplicar. Né? Que, além do mais, quando vem com aquele negócio, trazer matemática, uma suposta objetividade para a filosofia, e quando nós vamos ler os livros, vamos, tá bom, o que você traz aqui? Não há nada. Né? É um castelo vazio, um castelo de areia, beco escuro sem porta para você sair. Enfim, a filosofia analítica, ela lembra, para quem é cristão, com certeza vai reconhecer o que eu estou falando aqui. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas, né, nas suas várias e abundantes cartas que existem no Novo Testamento. Na lei judaica, eles haviam um método, né, eles tinham elaborado um método para se aproximar de Javé, né, de aproximar de Deus, que seria seguir aquela lei. Só que com o passar do tempo e com o avanço dos estudos, a quantidade de livros que foi crescendo e foi se agregando, o que aconteceu foi uma quantidade enorme de leis. Né? Que ao invés de, isso é o entendimento de Paulo, ao invés de auxiliar, né, de ser um método para se aproximar de Deus, ela acabava sendo um método para afastar de Deus. Isso porque, no total, os rabinos, né, estudaram e chegaram à conclusão que havia, só no Antigo Testamento, sem os livros deuterocanônicos, 613 exortações, 365 proibições e 248 mandamentos. Isso apenas nos livros do Antigo Testamento. De modo que o Paulo vai refletir que esse método de se aproximar de Deus, na verdade, era um método de afastar. Isso porque era impossível, era impraticável que um ser humano não cometesse uma série de pecados, uma série de equívocos em relação à própria lei, e, portanto, a lei que deveria ser fonte de aproximação a Deus era fonte de afastamento. Tanto porque não se conseguiria fazer tudo aquilo que se preconizava, e quanto porque, em sendo impossível, você poderia até acabar largando para lá. Né, a lei judaica, ela é muito diferente da cristã, que resume todos os mandamentos em apenas 2, né, que são amar ao próximo e amar a Deus. Então, esse exemplo, né, paulino, você vê como que o método ele tem que ter uma coerência para o fim ao qual se destina. E, voltando aqui ao Grundrisse, o que nós observamos no Grundrisse, além dele detalhar levemente aqui o método do Marx, você vê a aplicação dele. Muito mais do que passar, diferentemente da filosofia analítica, que passa páginas e mais páginas, detalhando seu método, o Marx o escreve em poucas páginas, poucas e densas páginas, entretanto ele o aplica, e o aplica com enorme perfeição, você vê a coerência, né, vamos dizer, entre aquilo que ele, detalha e aquilo que ele faz. Agora, eu vou citar aqui algumas páginas que são, talvez, são um pouquinho complexas, mas elas são muito importantes, elas são, vamos dizer assim, um dos elementos mais puros, né, mais, vamos dizer assim, conceituais do materialismo dialético. Elas estão citadas no livro Para a Crítica da Economia Política também, elas são oriundas aqui, né, dos Grundrisse, e eu vou citá-las porque elas são extremamente importantes para a compreensão daquilo que é o método do materialismo dialético. Abre aspas. Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo e, portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isto se mostra falso. A população é uma abstração quando deixa de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. Essas classes, por sua vez, são uma palavra vazia, se desconhece os elementos nos quais se baseiam. Por exemplo, trabalho assalariado, capital, etc.
Estes supõem troca, divisão do trabalho, preço, etc. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc. Por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma representação caótica do todo e, por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples. Do concreto representado, chegaria a conceitos abstratos cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais simples. Daí, teria de dar início à viagem de retorno, até que finalmente chegasse de novo à população, mas dessa vez não como uma representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Este, para o Marx, é o método cientificamente correto. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma determinação abstrata. Na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por meio do pensamento. Por isso, Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que sintetiza-se em si, aprofunda-se em si e movimenta-se a partir de si mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de apropriar-se do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental. Mas, de forma alguma, é o processo de gênese do próprio concreto. Por exemplo, a categoria econômica mais simples, digamos, o valor de troca, supõe a população produzindo em relações determinadas. Supõe também um certo tipo de família ou comunidade, ou de Estado, etc. Não pode jamais existir, exceto como relação abstrata, unilateral, de um todo vivente, concreto, já dado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva uma vida antediluviana. Por essa razão, para a consciência para a qual o pensamento conceitualizante é o ser humano efetivo, e somente o mundo conceituado enquanto tal é o mundo efetivo, e a consciência filosófica é assim determinada, o movimento das categorias aparece, por conseguinte, como o ato de produção efetivo, que, infelizmente, recebe apenas um estímulo do exterior, cujo resultado é o mundo efetivo, e isso, que no entanto é uma tautologia, é correto na medida em que a totalidade concreta como totalidade de pensamento, como um concreto de pensamento, é de fato um produto do pensar, do conceituar. Mas, de forma alguma, é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e da representação, e gera a si próprio, sendo antes produto da elaboração, da intuição e da representação em conceitos. O todo, como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, um modo que é diferente de sua apropriação artística, religiosa e prático-mental. O sujeito real, como antes, continua a existir em sua autonomia fora da cabeça. Isso, claro, enquanto a cabeça se comportar apenas de forma especulativa, apenas teoricamente. Por isso também, no método teórico, o sujeito, a sociedade, tem de estar continuamente presente como pressuposto da representação. Bem, essa passagem, que é extremamente densa, extremamente importante, talvez seja a quem não tenha tido contato com ela, recomendo que releia depois com um pouco de mais calma, mas ela é uma das maiores bases do materialismo dialético. Aqui nós conseguimos perceber como Marx faz o Aufheben, a suprassunção, como é traduzido muitas vezes a palavra, ou seja, o conceito hegeliano, a categoria hegeliana de se apropriar de algo, de descartar esse mesmo algo e elevá-lo a um nível superior. Diferentemente da filosofia idealista, que vai da mente até o objeto, o Marx destaca que a necessidade de partir do mundo material, compreendê-lo para depois construir a sua ideia. Não é o mundo material que tem que se enquadrar a sua ideia que tem que ser apreendida a partir do mundo material. E além disso, ele tem um texto muito denso e ele permite uma série de desdobramentos, por assim dizer. Nós destacamos aqui, no início do vídeo, a fragilidade do método da filosofia analítica. Isso não implica dizer, naturalmente, que não exista um método efetivo, que os métodos são ruins por concepção, muito ao contrário. Para dar um exemplo,
na filosofia de René Descartes, né, na filosofia cartesiana, o René Descartes propõe, dentre outras coisas, que quando você tem um problema muito grande, né, muito complexo, o que você deve fazer? Você deve diminuir esse problema em partes menores e, a partir dessas partes menores, você vai resolvendo progressivamente até você conseguir, por fim, dar cabo daquela solução que, se você fosse tentá-la resolver de uma vez, você não conseguiria. Bem, esse tipo de ideia, né, nós podemos facilmente reconhecer o brutal bom senso, né? É intuitivamente muito interessante esse tipo de ideia. Mas o Marx vai mostrar que só isso não basta, né? O fato de você desdobrar o Marx aqui nesse texto, ele cita, né? Você tem que ir para conceitos cada vez mais tênues, porém, você tem que ter uma visão de totalidade. Já diria Hegel, né? A verdade é o todo. Por exemplo, eu mesmo, ao fazer minha pesquisa de mestrado, que agora se desdobra em livro, eu não conseguiria dar cabo dela através do método cartesiano. Isso porque meu tema de estudo era a teologia da prosperidade. Porém, você não consegue compreender a teologia da prosperidade sozinha, sem compreender o mundo ao redor ao qual ela está intercambiada, ao qual ela está conectada, ao qual ela dialeticamente se relaciona. Você não consegue compreender a teologia da prosperidade sem analisar essa sociedade neoliberal que nós vivemos. Então, esse tipo de método de René Descartes, eu não conseguiria dar cabo da minha pesquisa. Só decompondo a teologia da prosperidade eu não chegaria a lugar nenhum. Eu precisei utilizar de categorias do materialismo histórico e do materialismo dialético para conseguir dar sequência à minha pesquisa. Ademais, o Marx ele vai orientar aqui que você elabore uma enorme massa crítica, ou seja, que você estude, que você apreenda o objeto, que você vai, né? E os Grundrisse são fruto disso, né? Eles são fruto dessa enorme carga de estudo que Marx fez ao longo de vários anos. A partir dessa elaboração e compreensão do mundo material que o rodeia, você vai elaborar algumas hipóteses, né? Você vai elaborar algumas hipóteses que, através do seu estudo, do avanço do seu próprio estudo, você vai comprovar se elas são cientificamente corretas ou não. E o que nós observamos aqui nos Grundrisse é exatamente a aplicação desse método que não se faz como um papel, vamos dizer assim, de um advogado, né? Nós observamos, às vezes, na filosofia, a pessoa elabora uma ideia e fica ali tentando defendê-la de todas as maneiras, de todas as formas, ou seja, ele está muito mais vinculado àquela ideia do que à busca da verdade em si. Nós vemos aqui nos Grundrisse essa aplicação desse método porque, como foi descrito nesse longo texto que eu citei aqui, no método do materialismo dialético, você deve estudar nessa massa crítica, fazer um amplo estudo, uma ampla análise, elaborar essas hipóteses e ao longo, vamos dizer assim, do seu estudo, você vai assim, no seu laboratório de estudo, você vai avançando, uma espécie assim é como se você fosse de A até Z. E como disse o Jorge Amado, né, em seu Tieto do Agreste, um personagem dele, né, vai de A até Z, passando pelos Y, ou seja, você elabora algumas hipóteses, vai estudando para ver se ela se comprova, vai escrevendo, vai, vamos dizer, esmiuçando aquela trajetória, porém quando você chega lá no final, você chega a Z, não chegou ao término da sua pesquisa. Ali você conseguiu conceber aquilo que foi aproveitável daquilo que não foi. Aquilo que você vai conseguir avançar daquilo que não foi. Aquelas hipóteses que não redundaram em nada, daquelas que se mostraram válidas. E aí você vai fazer o caminho inverso. Ou seja, você vai retornar de Z até A, para que aí sim você terminar a sua exposição. Portanto, o caminho de ida foi o caminho de investigação. E o caminho de volta é o caminho da sua exposição. E esses Grundrisse, eles são exatamente esse caminho que vai do A até o Z. E os 3 livros do Capital são os caminhos que vêm de Z até A. Então o Marx ele é extremamente consequente com seu método. Ele é extremamente, vamos dizer assim, coerente, né? Ele fazia exatamente, né? Há uma coerência entre discurso e prática, né? Na praxis dele. É muito, muito interessante. Agora, falando propriamente, né, acho que ficou bastante claro aqui em relação ao método, o que são os Grundrisse, né, porque esse manuscrito existe. Esse método de estudo do Marx, do materialismo dialético, ele vai conseguir, através dele, né, você conseguir conceber, vamos dizer, de onde você estava e onde você está. Com essa massa crítica enorme, com esse estudo brutal que o Marx faz, você consegue saber de onde você estava vindo, onde você está agora, e aí você consegue inferir
para onde você está indo. Você consegue captar o movimento real do objeto estudado. Isso é muito interessante, é muito importante. Por quê? Por exemplo, o Marx escreve lá com 30 anos de idade, mais ou menos, no Manifesto Comunista, aquilo que hoje nós chamamos que é a categoria da globalização. Ou seja, ele percebe em um mundo que era completamente rural, um mundo que ainda estava se urbanizando, um mundo que mesmo as potências dos países ocidentais mais avançados tinham a maior população deles no campo. O Marx já observa, olha, isso aqui vai acontecer, a urbanização vai tomar conta, a indústria vai tomar conta, a mercadoria vai se plasmar em todos os países do mundo e vai sepultar todas as formas antecedentes de produção. Ele já consegue observar, mas não é o tempo dele. Aquilo que o Marx escreve lá no início do Manifesto Comunista não era a realidade dele. Mas como ele conseguiu apreendê-la? Através desse método, de compreender o movimento real das coisas. É lógico que isso não é fácil, requer um estudo e uma capacidade analítica brutal, né, que ele, devido ao seu grande esforço, seu hercúleo esforço, ele conseguia, mas é muito interessante. É por isso que nós estudamos Marx até hoje, né, porque ele conseguiu captar o movimento real e grande parte dos seus estudos mantém a atualidade. Grande parte da sua pesquisa se mantém válida porque ele conseguiu acompanhar a trajetória, né, o movimento real do objeto que ele estudava. Então, por exemplo, e você vê como é que ele vislumbrava, né, com bastante premência, com bastante inteligência as coisas. Nós estamos aqui no meio da pandemia, né, vivendo esse tempo obscuro, esse tempo difícil, e o Slavoj Žižek, no livro dele sobre pandemia, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Se essa pandemia de coronavírus tivesse acontecido antes das reformas de Deng Xiaoping na China, muito provavelmente nós sequer teríamos tomado conhecimento dessa doença, né? Foi justamente a abertura do China ao mundo e a sua interconexão que, como a doença acabou surgindo lá, ela acabou se espalhando devido à globalização, que fora conceituada por Marx sem esse nome lá no Manifesto Comunista. Então nós conseguimos compreender o brilhantismo intelectual desse autor e a sua capacidade de absorver, né, de conseguir detectar o movimento real do objeto estudado. Bem, agora um outro aspecto a falar desse livro é a quem ele se destina, qual é a sua forma, quais são os seus critérios. Bem, como eu disse aqui, ele é uma espécie, né, vamos dizer assim, de manuscrito, né? Ele, como o prefácio bem aponta, ele é o laboratório de estudo, é essa ida de A até Z que eu destaquei. Então, nós vamos ver trechos que têm qualidade muito, muito distinta dentro do mesmo livro, né? Nós vemos o Marx se perdendo em estudos que não levam a lugar nenhum, respondendo a autores que não são autores, vamos dizer assim, qualificáveis, né? Por exemplo, ele passa páginas e mais páginas respondendo a um discípulo de Proudhon que queria trocar o dinheiro por uma espécie de vale-hora de trabalho, né? Um lixo, né, intelectual. Então, Marx, vamos dizer assim, ele se dá o luxo de errar. É o processo de estudo dele, é o manuscrito, é onde ele está aprendendo. Marx xinga eventualmente. É interessante você observar, né? É quase como se você estivesse vendo o autor desnudo, né, vendo o método dele ser aplicado. Isso é bastante interessante. Então tem essas partes muito áridas, muito enfadonhas. Por outro lado, existem algumas das páginas mais interessantes de toda a história das ciências humanas, de toda a história da filosofia, da economia, da sociologia. Ou seja, o livro ele vai do lixo ao luxo, né? Para dar um exemplo, as formações econômicas pré-capitalistas, né, já foi lançada essa partezinha desse livro dos Grundrisse como um livro separado, né? É um resumo absolutamente brilhante que o Marx faz das formações, como o próprio nome diz, das formações econômicas pré-capitalistas, ou seja, do advento até que se chegue ao capitalismo. Marx faz um resumo em poucas dezenas de páginas que são, assim, é difícil dizer o quanto essas páginas são importantes e, por incrível que pareça, elas não passaram para o Capital. Esse livro também tem isso, né? Talvez até porque o Marx não tenha conseguido concluir o segundo e terceiro volumes do Capital, ele não conseguiu aproveitar todo o material que ali estava, ou talvez porque utilizaria em outro ponto. Enfim, não é fácil para a gente identificar isso, mas o fato é que existem trechos que só estão ali nos Grundrisse. Por exemplo, esse das formações econômicas pré-capitalistas, que, aliás, aqui nos Grundrisse tem o nome Formas que precederam a produção capitalista. É interessante notar que quando nós estudamos vários filósofos, tais como Hegel, tais como Lukács, nós várias vezes vamos observar o jovem Hegel, o jovem Lukács, o jovem Marx. E, por exemplo, nos manuscritos econômico-filosóficos, cujos melhores trechos deixarei aqui embaixo também, você vai observar algumas partes brilhantes do Marx tratando especialmente da filosofia, né? Quando ele está ali na parte da filosofia, ele está no seu auge, assim, no seu apogeu, ele está dialogando muito bem
Entretanto, ele tem dificuldade para tratar de algumas áreas que ele ainda não se debruçou em cima, que ele não estudou imensamente, tais como a economia política. Aqui nos Grundrisse, nós estamos assim no finalzinho desse período de estudo sobre economia política. E em alguns trechos, em algumas passagens, você já vê que ele já está no topo, ele está no píncaro daquilo que as ciências humanas pôde produzir. Nesse trecho, por exemplo, das formações econômicas pré-capitalistas, bem como nos trechos que eu deixarei selecionados aqui embaixo, no box de informações, esses trechos são absolutamente incontornáveis para quem deseja compreender o que é o sistema capitalista, o que é a sociedade na qual a gente vive. Você não vai conseguir compreender a sociedade sem passar por esses trechos. É claro que só eles também não são suficientes, mas sem passar por eles, você não vai conseguir ir muito longe. E aqui você observa o Marx, vamos dizer assim, na sua plenitude intelectual, diferentemente de outras partes nas quais ele ainda está estudando mais filosofia, está estudando mais outras áreas do campo do saber. Aqui você já observa ele dominando a área da economia política, da história, da antropologia, da filosofia, da sociologia, etc, etc, etc. Ou seja, você vê o Marx na sua maturidade, na sua plenitude, sabe? Você observa uma pessoa assim, no auge da sua capacidade, oferecendo a você aquilo que a humanidade pôde produzir de melhor no campo das ciências humanas. São trechos muito, mas muito importantes. São realmente, assim, assustadoramente brilhantes. Observar o Marx, sabe, na sua plenitude, sabe, jogando em todas as posições, né, parece assim, que ele bate o escanteio e vai lá e corre para cabecear, realmente é impressionante. As pessoas que puderem passar por esses trechos, elas efetivamente sairão muito maiores do que anteriormente a esse estudo. Aliás, eu não vi ninguém comentar sobre isso, eu não sei por que essa passagem, né, das formações econômicas pré-capitalistas não foi o introito, não foi o início do primeiro volume do Capital. No primeiro volume do Capital, o Marx começa tratando da mercadoria. E é um capítulo difícil, árido, né? Uma categoria complexa. Muitas pessoas que não têm conhecimento de Hegel, pessoas que não têm conhecimento de outras obras marxistas, no primeiro capítulo do Capital elas acabam desistindo, porque de fato é uma tarefa árdua. E essas páginas, essas brilhantes 36 páginas que são das formações econômicas pré-capitalistas, elas teriam um belo introito, tanto porque elas são brilhantes, quanto porque elas não são tão difíceis quanto é propriamente o primeiro capítulo do Capital. É uma pena que ele não tenha aproveitado naquele que é o principal livro da sua vida. De todo modo, é importante frisar que nos livros do Capital, basicamente todas as categorias que estão aqui, vamos dizer assim, mais ou menos incipientes nos Grundrisse, elas estarão mais bem acabadas. Então, por exemplo, categoria do valor mais valor absoluto, mais valor relativo, mercadoria, acumulação primitiva, etc, etc. Elas estarão nos 3 volumes do Capital mais bem acabadas. Mas existem algumas exceções que acabam, vamos dizer assim, extremando a importância dos Grundrisse. Então, nós poderíamos afiançar que os Grundrisse são um bom livro, sim, mas é um livro senoidal. Ele, de fato, tem, vamos dizer assim, partes em que Marx está apenas tateando, apenas estudando, apenas escarafunchando, promovendo aquilo, uma espécie, vamos dizer assim, de evisceração do sistema capitalista, mas em parte desse tatear, vamos dizer assim, parte dessa busca, ele às vezes chega a lugar nenhum. Ele é um processo de estudo, como eu já destaquei, é o laboratório de estudo do Marx. Então algumas passagens, elas ainda são problemáticas, ele ainda está, vamos dizer, se dando ao luxo de errar, enquanto que outras passagens, aí elas estão assim no auge, no fastígio daquilo que a humanidade pôde produzir. Então, o livro é um bom livro, mas na verdade ele passa por partes ruins e partes excelentes, partes ruins e partes excelentes. Vai fazendo essa imensa viagem ao longo de centenas e centenas de páginas. Então, na medida que ele tem páginas que são enfadonhas e que são áridas, entremeadas por partes que são estupendas, para quem se destina os Grundrisse? Bem, eu penso que o leitor dos Grundrisse seja a pessoa que deseja se especializar em Marx. Se a pessoa apenas deseja conhecer ou apreender bem as categorias do materialismo histórico dialético sem se tornar um especialista, talvez não seja o livro mais indicado. Eu recomendaria sim as leituras dos trechos selecionados que estão aqui embaixo, recomendaria as formações econômicas pré-capitalistas, que eu não pude agregar aqui porque são 36 páginas, absolutamente sem fôlego, de uma tocada só, uma seção de um capítulo, então não dava para agregar aqui, tanto porque são páginas demais, quanto porque também ela é linear. Então eu recomendaria, vamos dizer assim, com esse plus, com esse acréscimo dessas 2 indicações. Entretanto, se você não deseja se especializar em Marx, talvez outros livros possam dialogar melhor contigo. Por exemplo, o Gênese e Estrutura de O Capital de Karl Marx, de Roman Rosdolsky, que aliás tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, ele é um livro que talvez dialogue melhor contigo, porque
É um livro acabado, é um livro que, aliás, vai dialogar imensamente com os Grundrisse, né? É por conta dos Grundrisse que existe esse livro do Roman Rosdowski, como eu detalho melhor aqui no vídeo. E ele, portanto, por já ser uma obra mais refinada, mais bem acabada, que o Rosdowski conseguiu finalizar, ele vai aprender quase a totalidade do brilhantismo intelectual dos Grundrisse. Claro, você vai perder algumas pepitas de ouro, é inevitável, mas para quem não deseja se especializar, talvez ele já basicamente te contemple, reitero, com os acréscimos que estão aqui nesses trechos selecionados e o das formações econômicas pré-capitalistas. Em resumo, os Grundrisse são uma espécie de diamante bruto, sabe? Um diamante por ser lapidado. Ele é efetivamente lapidado no primeiro volume do Capital e mesmo no segundo e terceiro volumes, eles não são tão bem lapidados assim. Não só por Marx ter falecido antes de finalizá-los, mas também o próprio caminho que o Marx escolheu, especialmente no segundo volume, o caminho que a parte da matemática ela é extremada, vamos dizer, se ela tem uma demasiada importância, eu acho que ele teria uma dificuldade em burilar melhor esse livro. Então, assim, acho que o segundo volume não é aquele diamante todo, né? Mas é no primeiro, de fato, que Marx está na sua plenitude e que ele desenvolve de maneira muito, muito brilhante categorias que estão mais ou menos incipientes nos Grundrisse. Naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você conhece os Grundrisse? Já leu alguma outra obra do Marx? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comentem livremente aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!